Afinal, como conversar com um fascista? Essa é a pergunta que Márcia Tiburi se fez lá em 2015. 6 anos depois, nós ainda estamos vivendo esse momento atual e se perguntando cada vez mais como. Como daqui para frente a gente vai conversar com esse fascista? E nesse livro ela se propõe a falar então que a política ela é um momento da linguagem. Nós, seres humanos, nos fazemos políticos a partir da linguagem, porque a linguagem é a nossa forma de conversar e compartilhar com o outro. No momento do diálogo, nós estamos nos comunicando e falando o que está dentro de nós para o outro e também recebendo o que o outro tem a nos dizer, a contribuir e também a nos reformular. Então, no primeiro capítulo de Como Conversar com um Fascista, a Márcia Tiburi ela se propõe a isso, a dizer o que é o diálogo e o quanto ele contribui para o contexto democrático e o contexto político, e também ela pega longas páginas para discorrer e identificar, caracterizar, afinal, o que é um fascista, o que é um governo autoritário e qual a diferença para o governo democrático. E Marcia Tiburi nos fala que o diálogo é algo que nos constitui. O diálogo faz parte da nossa vida democrática e é a partir do diálogo que nós nos abrimos para o novo. Quando eu converso contigo aqui nesse vídeo, eu estou me abrindo para ti. Eu estou mostrando o que tem dentro de mim, o que eu aprendi dentro deste livro sobre o fascismo, sobre o diálogo, sobre a política. E, ao mesmo tempo, do outro lado, poderá comentar aqui embaixo sobre o que tu achou desse vídeo. Tu vai poder fazer o teu comentário pessoal sobre o que é política, sobre o que é democracia e se tu concorda ou não com esse conceito de fascismo que a Márcia Tiburi fala nesse primeiro capítulo. Ela começa então dizendo que assim como o governo democrático ele é aberto ao diálogo, ele propõe mais ambientes de discussão e de debate, o governo autoritário e, em última instância, o governo fascista, ele tende a empobrecer os momentos de diálogo. E mesmo quando vai debater, ele não está disposto ao diálogo porque ele não consegue conceber o outro como alguém que sabe. Aliás, uma das características do fascista é ter ideias de verdade absolutas, muito fechadas, a quais não conversam com outras ideias e também não está disposto a conversar, a se abrir e a se perguntar: o que é de fato ser um fascista? O que é de fato isso que eu estou afirmando? Será que isso é totalmente verdade? Um fascista não se faz esse tipo de pergunta. E então, do meio mais para o final desse primeiro capítulo, a Márcia Tiburi elenca algumas características desse fascista e é o que a gente precisa conhecer agora. Uma das primeiras características do fascista é ter o verdadeiro horror, a verdadeira fobia ao diálogo. Ao contrário, um governo autoritário ele quer dissolver, aniquilar esses momentos de diálogo. E por quê? Porque aí entra a segunda característica de um fascista. Ele acredita em verdades absolutas. Para ele, tudo o que ele fala é pura e absolutamente verdade. Por isso que alguns governos fascistas eles são grandes disseminadores de fake news. E essas fake news para eles não são mentiras, não são notícias falsas, eles são fruto de uma verdade absoluta que constrói essa forma de ser, essa personalidade autoritária do fascista. Outra coisa que é muito importante perceber é que num momento de diálogo com um outro, o fascista quer pura e simplesmente aniquilar aquela pessoa. Ele tem, então, dentro de si um verdadeiro ódio àquilo que é diferente às suas verdades. Porque dentro desse castelo de areia do fascista, as suas verdades elas são incontestáveis, então ele não tem nenhuma abertura ao diálogo, nenhuma abertura a repensar esses seus preceitos. Também a gente tem que entender que os governantes fascistas ou autoritários, eles são geralmente muito truculentos e eles fogem com todas as forças do debate. Por quê? Porque o único debate possível entre um fascista e outro fascista, porque o outro, para esse fascista, é aquela pessoa que compartilha das mesmas verdades, compartilha daquele mesmo dicionário de palavras, usa os mesmos clichês, as mesmas frases prontas, as mesmas mentiras
com um verniz de verdade, porque, na verdade, o fascista, ele não dá autonomia nem um pingo de autoridade para a novidade, para o outro. E é por isso que vem, então, o perigo de um governo fascista, porque geralmente toda a expressão artística, toda a expressão de novidade para ele não tem autoridade, nem autonomia, nem reconhecimento nenhum. Então acaba-se que num governo autoritário nós temos a repetição do mesmo, dos mesmos costumes, dos mesmos critérios morais, das mesmas decisões políticas e cada vez mais a tentativa de que a população não pense, de que a população não reflita, de que a população não leia nada que é externo a esse castelo de areia fascista que forma então toda uma sociedade que vai moldando toda essa sociedade. Por fim, é importante a gente perceber que o fascista ele é sempre meio sacerdote, ele está sempre tentando catequizar, sempre tentando ensinar o outro sobre as suas próprias crenças, sobre as suas próprias verdades, porque na verdade o outro ele só é reconhecido e só é entendido assim, quando o externo a mim é mais de mim mesmo. Consegue entender? Antes de terminar esse vídeo, eu quero saber a tua opinião. O que tu achou desse primeiro capítulo? Tu quer que eu traga mais resumos e traga os resumos dos próximos capítulos? Deixa aqui um comentário, porque eu quero saber a tua opinião, quero saber a tua crítica e quero que tu participe junto comigo desse tipo de vídeo para a gente conseguir ler mais e ter mais conhecimento até o final do ano.